Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. O vídeo já vai começar. Atos dos Apóstolos, no 2º capítulo, do versículo de número 41 ao 47. Todos acharam o texto sagrado? Acharam? Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, estamos diante da sua palavra que foi aberta e que foi lida nesse local. Nós rogamos que a sua graça esteja sobre todos nós e que nós consigamos extrair da santa palavra de Deus todo o conselho de Deus para as nossas vidas. Fale conosco, a despeito de quem prega, apesar das minhas falhas, fale com seu povo. E que seu povo venha a ser muito edificado por meio do texto e do agir do seu Espírito. Que eu não atrapalhe em nada, pelo contrário, que eu seja instrumento do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós não poderíamos escolher outro texto para falarmos desse momento, a não ser da igreja, a não ser do estilo de vida dos convertidos, a não ser do que a igreja é, do que a igreja faz e da importância da igreja. O texto que nós acabamos de ler é o texto do início da igreja. É bem verdade que nós não podemos esquecer que a igreja surgirá no Éden e lá será a primeira semente que germinará a igreja no decorrer das eras. Mas em Atos o que nós temos é a oficialização do cristianismo como uma nova expressão de fé. Em Atos, o cristianismo vai começar a sua jornada de distanciamento com o judaísmo. E esta jornada vai produzir inúmeros frutos. Se você quer conhecer a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor Jesus fundou, a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu, eu te aconselho muito a ler Atos dos Apóstolos, pois ali está exatamente a característica da igreja. Nós vamos meditar sobre a igreja recém-nascida. Nós vamos meditar sobre o nascimento dessa igreja. Nós vamos meditar sobre as marcas da verdadeira igreja e buscar nessas marcas as marcas para a nossa igreja. Se nós prestarmos bem atenção no texto, você perceberá que eu escolhi um texto da parte de cima para incluir em todo o meu sermão. E por que eu escolhi o versículo 41, ao invés de começar do versículo de número 42? Porque eu entendo que tanto o versículo 41 como o versículo 47 fecham essa ideia. Versículo de número 41 diz que a igreja crescia. Versículo de número 47 diz que a igreja crescia. Então me parece que Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, deixou claro que entre o crescimento da igreja nós temos as marcas da mesma.
Mas nós não podemos negligenciar que uma das marcas da igreja está exatamente no seu crescimento. Eu não estou dizendo que igrejas grandes são bíblicas. Se eu dissesse isso, nós teríamos que acrescentar uma série de igrejas que são muito ruins como igrejas verdadeiras. Nós teríamos que colocar igrejas cujo dinheiro está acima da palavra, igrejas cujo enriquecimento dos seus pastores é o único alvo, ou igrejas cujo único propósito é entreter bodes ao invés do pastoreio de ovelhas. Mas uma coisa deve ser dita: igrejas saudáveis crescem, igrejas bíblicas crescem. E aqui o versículo de número 41 diz exatamente isso. Acompanhe comigo o texto sagrado. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Perceba bem que essa igreja não cresce por estratégias humanas. Essa igreja não está pensando em público-alvo. Essa igreja não está fazendo um planejamento estratégico pensando nas seguintes questões: qual é o público que nós queremos comunicar? Qual é o tipo de assento que nós devemos produzir? Quais são as instalações que nós devemos pensar para atrair o público-alvo? Essa igreja não crescia por estratégias humanas. Eu não estou dizendo que o planejamento estratégico de uma igreja é uma coisa ruim. Eu estou dizendo que o planejamento estratégico não deve ser o alvo ou a forma pela qual a igreja cresce. Igrejas não crescem por tipo de público. E aqui, irmãos queridos, eu darei uma pequena explicação sobre os motivos pelos quais nós não tiramos as crianças. Porque nós entendemos que não existe igreja para os adultos e igreja para as crianças. Nós não entendemos que existe igreja para os homens e igrejas para as mulheres. Nós não entendemos que existe igreja para os jovens e igrejas para os velhos. Nós entendemos que existe igreja para os crentes. E uma igreja para os crentes é formada por crianças, por jovens, por adultos, por brancos, por negros, por ricos, por pobres, e nunca uma igreja crescerá se ela pensar no tipo de público ou na classe social. Por que eu estou dizendo isso? Porque ultimamente tem muitas igrejas que estão pensando no público. E eles dizem o seguinte: nós precisamos fazer um culto que atraia o público A da nossa cidade. Imagina uma igreja que é plantada pensando no bolso do freguês. Isso é uma excrescência, isso é uma anomalia, isso é uma perversão. Volto a dizer, a igreja pode fazer o seu planejamento estratégico, mas nunca pensar em crescimento por estratégias humanas, por tipo de público ou por classe social. Qual era o fator preponderante pelo qual, que determinava o crescimento dessa igreja? Volte para o versículo de número 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra. Qual era o método de crescimento da igreja? O método de crescimento da igreja era a pregação pura e simples da palavra do Senhor. O método de pregação era por meio da aceitação desta palavra. Esta igreja crescia por causa da sua mensagem. Irmãos, por mais que nós tenhamos algum tipo de apelo visual aqui na frente, o que faz a vida ser transformada é aquilo que você ouve e não aquilo que você vê. Não são as imagens que trazem a fé, mas sim a palavra pregada que traz a fé. O texto não só diz que a palavra trazia número, mas o texto também diz que essas pessoas, por causa da palavra, se comprometiam. Versículo de número 41, os que lhe aceitaram a palavra também foram batizados. Essa igreja não era uma igreja de pessoas que orbitavam ao redor da igreja. Era uma igreja onde as pessoas se comprometiam com o evangelho. E elas se comprometiam de que forma? Batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, publicamente. Pode parecer que esse é um detalhe inútil
a nossa narrativa. Mas é necessário nós entendermos que nesse contexto, se batizar era colocar um alvo no peito. Se batizar era marcar a sua casa. Infelizmente, nós estamos vendo o ressurgimento de uma espécie de perseguição aos judeus. E se você acompanha o noticiário, você viu que na Turquia, alguns comércios de judeus foram marcados com uma estrela, foram marcados em suas portas. Neste contexto do texto, ser batizado era marcar a própria casa como um inimigo do judaísmo. As pessoas não estavam ao redor da igreja, elas se comprometiam com a igreja e se comprometiam de forma pública por meio do batismo. E esse comprometimento era exatamente colocar uma forca em volta do seu pescoço. Primeira marca da igreja, a igreja cresce. Mas ela cresce por causa da palavra de Deus. Ela cresce produzindo compromisso. Segunda marca, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que deve conhecer e praticar os deveres espirituais advindos da própria Escritura. Pensemos nesses deveres espirituais. Aqui do versículo de número 42. A seguir, nós temos 4 deveres espirituais. Primeiro dever, com a Bíblia e a doutrina. Segundo dever, com a própria igreja e os irmãos. Terceiro dever, com o Senhor Deus. Primeiro dever, a Bíblia. Segundo dever, com a igreja. Terceiro dever, com os irmãos. E quarto dever, com Deus. Olha o versículo de número 42. Diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa era uma igreja que amava a Bíblia. Há uma fala por aí que ela é desonesta. E essa fala diz coisas mais ou menos como estas. A minha teologia é a Bíblia. Eu detesto teologia, porque teologia divide. Irmãos, a verdadeira igreja é a igreja que tem a verdadeira teologia. E a verdadeira teologia é a doutrina advinda dos apóstolos, não por passamento, mas por escritura. A doutrina dos apóstolos está contida em todos os textos do Novo Testamento. Ali está a doutrina dos apóstolos. E essa igreja amava as escrituras. Essa igreja amava a Bíblia. E amava de tal forma que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Oséias já tinha dito, centenas de anos antes desse texto, que o dever dos crentes é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor por meio daquilo que o Senhor trouxe. Esses cristãos escutavam os apóstolos. Sempre que os apóstolos ensinavam, eles ouviam. E não só ouviam, praticavam. Perceba que a palavra perseverança mostra uma persistência teimosa em não arredar o pé do ensino dos apóstolos. Eles praticavam assiduamente aquilo que ouviam. A igreja cresce por causa da pregação, mas a igreja também cresce por causa da doutrina. E vale dizer que eu e você somos responsáveis pela manutenção dessa doutrina. Quando o pastor dessa igreja, quando o conselho dessa igreja, quando a liderança dessa igreja se desviar da doutrina, esta igreja tem por obrigatoriedade lembrar os seus líderes a quem eles servem e lembrar os seus líderes onde eles devem estar. Isto é, na doutrina dos apóstolos. Mas diz o texto que essa igreja conhecia e praticava o segundo dever espiritual. Olha o versículo 42. Eles não só perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas eles perseveravam na comunhão. Isto aqui é fabuloso. Esta igreja amava, esta igreja do texto, não esta daqui, essa igreja amava ser igreja. Por que eu estou dizendo que amava ser igreja? Porque eles viviam perseverantemente na comunhão. E aqui algumas palavras devem ser ditas. A comunhão é o dever espiritual dos crentes. E os crentes devem viver um ao lado do outro em companheirismo, pois o ferro é afiado pelo contato com o ferro.
É necessário que os crentes caminhem junto, partilhando a vida em comum. Vivemos num tempo onde a vida privada tomou todo o espaço da vida. E nós não partilhamos mais nada, nós não partilhamos mais o sofrimento. Na verdade, para estarmos uma hora a mais junto dos irmãos, costuma ser um parto para a maioria de nós. As marcas da igreja verdadeira são fincadas, são firmadas por meio da doutrina e por meio da comunhão entre os irmãos. E por que esta é uma marca sem a qual não há igreja? Irmãos, no céu só haverá crentes. Se eu não quero passar a minha vida ao lado dos meus irmãos, é de se estranhar que eu queira passar a eternidade junto deles. Se eu não quero viver ao lado dos meus irmãos dentro da igreja, o que me leva a crer que eu quero passar a eternidade só com crente? Aqui é um alerta desse pastor a você que me ouve. Se o seu coração detesta estar junto a outros irmãos, é necessário avaliar o seu tipo de cristianismo. A marca da verdadeira igreja é conhecer e amar a Bíblia, e a segunda marca dessa igreja, praticando os deveres espirituais, é ser uma igreja que ama ser igreja. Terceiro dever espiritual que essa igreja fazia, era uma igreja que amava o partir do pão. E aqui o partir do pão tem pelo menos dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da refeição, mas o segundo e maior aspecto é o aspecto da Santa Ceia. Essa igreja crescia por causa da pregação. E os efeitos da pregação faziam com que essa igreja fosse unânime na comunhão, fosse unânime no partir do pão. Entenda, meu querido irmão que me escuta, a ceia é o ápice do nosso momento cristão aqui na terra. A ceia, ela é a representação visível da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Na ceia, eu me torno um com o meu irmão, da mesma forma que eu sou um com o meu Senhor. A vida que corre em minhas veias é outorgada pelo Senhor, e essa vida é outorgada da mesma forma na vida do meu irmão. A igreja deve amar a doutrina, a igreja deve amar o convívio, e a igreja deve amar a Santa Ceia. Deve amar essa vida de partilha e vida comunitária. Quarto dever espiritual que essa igreja executava, era uma igreja que amava estar junto com Deus. E é óbvio, se é uma igreja que ouve a Bíblia, se é uma igreja que ama o próximo, se é uma igreja que ama Cristo, é uma igreja que ama estar junto com Deus. E como essa igreja evidencia que ama estar junto ao Senhor? Leia comigo o finalzinho do versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja que amava falar com o Pai. Era uma igreja que amava dobrar o seu joelho. Na oração, falamos com Deus. Na pregação, Deus fala conosco. A oração é a expressão maior da dependência do povo de Deus em relação ao Deus do povo. Na oração na pregação ouvimos o conselho de Deus. Na oração apresentamos as nossas petições ao Deus que é o sumo conselheiro. Essa era então uma igreja que crescia, era uma igreja que praticava os deveres espirituais, e os deveres espirituais envolviam doutrina, envolviam comunhão, envolviam Santa Ceia e envolviam oração. Mas de que forma que essa igreja praticava esses 4 deveres espirituais? Como essa igreja evidenciava essas coisas? Essa igreja evidenciava essas coisas demonstrando amor. E como o amor era evidenciado? Olhe comigo a primeira parte desse versículo de número 42. Tem uma palavra que se refere aos 4 deveres espirituais. E essa palavra é que a igreja perseverava.
Uma das coisas mais confusas para nós, e eu não sei se isso é porque nós somos latinos, ou é porque nós somos habitantes do século 21, está relacionado ao amor. Nós achamos que o amor é um sentimento, que o amor é uma sensação, que o amor é uma vontade. Mas a Bíblia nos diz claramente que o amor é uma prática. O amor só pode existir quando manifesto em ações e em atitudes. O amor na Bíblia é um verbo que é praticado de maneira contínua. E essa ação não é uma ação que tem um dia e uma hora para acontecer e simplesmente acaba. É uma ação que continua dia após dia. Como é que a gente percebe isso na prática? Casais que aqui estão, qual é a evidência de que o seu marido, e aqui para as mulheres, te ama? É porque um dia ele disse que te ama? Ou porque continuamente ele continua demonstrando esse amor em relação a você? O inverso. Qual é a marca, homens que me escutam, de que sua mulher te ama? A marca é o amor perseverante. E esse amor só pode ser entendido, esse amor só pode ser evidenciado na perseverança. O amor é uma ação, e uma ação que deve permanecer diariamente. As 3 mil pessoas que foram batizadas e confessaram a sua fé, demonstraram o seu amor radical em relação ao Senhor Jesus. Apesar do ódio, apesar do ridículo, apesar da perseguição, apesar do rancor, apesar de tudo, esses irmãos permaneceram fiéis. E esta é uma marca genuína da igreja, um amor perseverante. E o Senhor Jesus não nos disse que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos? Perceba, esta igreja não só crescia. Essa igreja não só crescia por causa da palavra. Essa igreja praticava os seus deveres espirituais e os praticava em amor contínuo. Se nós perdermos o primeiro e maior amor, que é o amor a Deus, certamente nós perderemos todos os demais. E o amor só pode ser evidenciado nas atitudes contínuas dos irmãos, em ouvir a doutrina, em amar o seu próximo e em participar continuamente da ceia, continuamente das orações, sejam essas públicas ou sejam essas privadas. Então nós já temos 3 marcas. A igreja crescia, a igreja praticava os deveres espirituais e a igreja amava. Mas essa igreja não só praticava os deveres espirituais, ela vivenciava um andar com o Espírito. Ela vivenciava esse aspecto. Olhe comigo o versículo de número 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Essa igreja foi afetada pelo Espírito Santo. Essa igreja foi afetada pelo alto. E como nós percebemos essa afetação? Cada alma enchia-se de temor. Pode parecer estranho para nós pensarmos que o temor seja uma marca espiritual. E talvez nós achemos estranho essa relação, porque na nossa cabeça temor tem uma relação com medo. O temor para nós tem uma relação com o medo. Nós acabamos entendendo essas coisas nessa confusão entre temor e medo. O que é o temor? O temor não é medo. Pelo contrário, o temor é um respeito, o temor é um cuidado, o temor é um zelo pela palavra do Senhor e pelo Deus da palavra. Como é que eu explico isso de forma muito clara? Você que é pai, que aqui está, você já pegou o seu filho recém-nascido no colo? Como é que você pega um filho recém-nascido no colo? Você pega ele com muito temor, com muito cuidado. Você tem medo de machucar a criança, você tem medo de apertá-la, você tem medo de sufocá-la.
Um segundo exemplo, para aqueles que talvez ainda não tenham filhos, como é que uma pessoa se porta diante de um juiz? Ela não tem medo do juiz, mas ela age com o juiz com um santo temor. Ela tem um respeito reverente. E esse respeito por Deus só pode vir pelo Espírito Santo. Perceba, meu irmão, que aqui nessa igreja nós não chamamos Deus do cara lá de cima. Aliás, nós temos até uma certa preocupação excessiva em relação aos cânticos, pois achamos inadequado chamarmos Deus de você. É bem verdade que se chamarmos Deus de você e chamarmos Deus de tu, em língua portuguesa nós estamos relacionando quase a mesma coisa. Mas entendam, Deus não é simplesmente o cidadão, o amigão, o gente boa, o brother que eu dou tapa nas costas dele. Deus é o santo juiz. Deus é o santo criador. Deus é aquele a quem eu prestarei contas, não como um juiz carnal, que eu o chamo de meritíssimo, mas sim como juiz dos céus e da terra, como fogo devorador, que há de consumir todos os meus pecados, senão há de puni-los. Temer a Deus é vivermos conscientemente de que estamos diante de Deus, de um Deus 3 vezes santo, todos os dias. Mas essa igreja não só recebia a intervenção do Espírito no temor que era gerado, essa igreja recebia a intervenção do Espírito na vida cotidiana. Olha a continuidade do versículo de número 43. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quando a gente olha para esse texto, a gente espera paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir, cego enxergar, a gente espera perna crescer. A gente olha para esse texto e a gente fica esperando milagres extraordinários. E não é que eles não aconteçam, mas se nós olharmos para o milagre em si, o milagre é tudo aquilo que é contrário com a realidade. Pensemos, por exemplo, no menino que tinha tudo para viver uma vida dissoluta lá fora, mas que com 15, 16, 17, 18 anos, decide largar os prazeres do mundo e ser edificado por meio da palavra do Senhor. Um jovem que abandona o mundo de pecado é tão milagre quanto um paralítico se levantar e começar a andar. Imagine então 2 jovens namorados que decidem esperar até o dia do casamento para consumarem um ato. Decidem algo até maior, decidem não se beijarem. Aqui uma dica para os adolescentes. O beijo não é pecado, mas fora de hora ele incentiva o pecado. Por que 2 pessoas se beijam? Porque elas se amam ou porque elas sentem prazer por meio do beijo? Faça essa pergunta para você que namora. E por que você beija tanto? Essa é uma grande discussão que nós deveríamos recuperar. E o beijo de língua é uma invenção hollywoodiana da década de 60. E a gente imagina que o namoro deve ser, então, com muito beijo de língua. Saiba, meus irmãos, que esperar é um sinal e prodígio dos mais maravilhosos. E como eu falo isso para você? Porque eu tive a oportunidade de casar pelo menos 4 casais que namoraram de corte durante todo o seu tempo. 4 casais que não se tocaram durante todo o namoro e esperaram o dia certo para darem um beijo. Um casal, nos dias de hoje, que não se beija ou que espera para a noite de núpcias, é tão milagre o quanto. Pense comigo num marido que tratava a esposa como se ela não fosse nada. E de repente se converte e passa a tratar a esposa como o vaso mais frágil. Passa a tratar a esposa como alguém digna de toda a honra. Passa a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso é tão milagroso quanto um cego voltar a enxergar. Pense comigo na mulher, afetada pelo feminismo, afetada pela agenda desse mundo, afetada pelos pensamentos, que odeia a palavra submissão, mas ela se converte e ela percebe que a missão dela é estar do lado do marido, auxiliando o marido em toda a sua jornada. A gente deve compreender o que de fato é um milagre. Uma pessoa parar de beber, parar de fumar, vir para a igreja, ter uma vida reta, começar a pagar as suas contas é tão milagre quanto um surdo voltar a ouvir. E como é que a gente prova isso?
Ora, nos impactos espirituais desses sinais e prodígios. Olha comigo o versículo de número 44 até o versículo de número 47. Se nós não estamos falando de milagres aqui. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Esses são sinais desses prodígios que aconteciam por meio dos apóstolos. Eu não estou dizendo que os apóstolos não faziam milagres. Faziam muitos milagres. Mas mais do que milagres extraordinários, nós podemos encarar os milagres que se dão na vida ordinária. Por exemplo, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa é uma grande marca milagrosa da igreja. Na terça-feira, nós teremos a continuidade desse rito de organização da nossa igreja. E naquela ocasião, nós receberemos, por meio do batismo, as nossas crianças. E quando nós batizamos as crianças, duas coisas são feitas. A primeira, perguntas aos pais. Se os pais creem na Escritura, se os pais se submetem à autoridade da igreja, se os pais são salvos pelo Senhor Jesus. E a segunda parte do rito é para a igreja. E é perguntado para a igreja coisas mais ou menos assim: Igreja do Senhor, vocês se comprometem a cuidar dessa criança, como se vocês de fato fossem os pais dela? O que a igreja responde? Sim. Vocês se comprometem, se essa criança não tiver condições de pagar as suas contas, você arcar com as despesas? O que nós dizemos? Sim. Se os pais deixarem de vir ou faltarem um dia, você se compromete a cuidar dessa criança como se ela fosse filha da aliança, pois de fato ela é, como se ela fosse sua irmã em Cristo, como se ela fosse a sua prole, como se ela fosse a sua descendência. O que nós respondemos? Sim. A marca da igreja envolve a intervenção do alto. A intervenção do alto gera temor e gera efeitos. E um desses efeitos é os nossos filhos serem filhos de todos os pais. Os nossos pais serem irmãos de todos os outros pais. As mulheres da igreja não são mulheres às quais nós cobiçamos, são nossas irmãs e nós cuidamos delas como se fossem cuidadas pelo nosso irmão que é marido dela. A igreja do Senhor, ela tem tudo em comum e ela vive junto. Qual é o exemplo disso nessa igreja de Atos, capítulo de número 2? Versículo de número 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Muita gente olha para esse texto e imagina um socialismo cristão aqui. Nós não temos um socialismo cristão aqui. Aliás, o socialismo, de acordo, inclusive, com os nossos documentos confessionais, é completamente contrário à Escritura, e essa é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossa posição é que o socialismo e o marxismo e o comunismo é contrário às Escrituras. O texto não está afirmando uma espécie de comunismo gospel, nem uma espécie de kibbutzim, onde todo mundo partilha da terra. O que nós estamos vendo aqui? Eu preciso retornar aos aspectos históricos do versículo de número 45. Quais são os aspectos históricos? A igreja acabou de surgir. Onde a igreja surgiu? Em Jerusalém. Quem está em Jerusalém, de acordo com Atos 2? Pessoas de todos os lugares. Gregos, macedônios, partos, medos, babilônicos, pessoas da ilha de Creta, pessoas de Cirene, pessoas da África. Essas pessoas se convertem na igreja. E onde existia a igreja em Atos capítulo de número 2? Só em Jerusalém. Essas pessoas não tinham igreja. E elas resolveram abandonar toda a sua história para ficar em Jerusalém. Então imagina, 3.000 pessoas convertidas num dia. No outro dia, 5.000 pessoas convertidas de todas as partes do mundo. E essas pessoas decidem não arredar o pé de Jerusalém. Em pouco tempo a fome bateu na porta de todo esse povo.
Em pouco tempo, os hotéis, se é que nós podemos chamar de hotéis, as estalagens que lá estavam, foram expulsando porque eles estavam se convertendo ao cristianismo. Em pouco tempo já não havia mais comida. Em pouco tempo essa multidão começou a vagar pelas ruas. O que a igreja fez? Por causa de um evento único, um evento específico, irmãos que tinham 2 casas venderam uma e partilharam os seus bens. Esse é um exemplo. Pastor, significa que eu tenha que vender a minha casa e partilhar os meus bens? Claro que não. Mas se porventura nós experimentarmos um episódio tão espetacular quanto esse, um episódio tão fabuloso, imagina se nós começarmos a pregar o evangelho aqui na Vinde, e de repente 3.000 pessoas se convertem. No próximo sermão 5.000 pessoas. No próximo 15.000 pessoas estão aqui. Alguém vai dizer: pastor, esse povo não tem para onde ir. O que a gente faz? Você pode ter certeza que vai levantar o irmão e vai falar: eu tenho uma casa, eu vou vender. Você compra comida e começa a dar comida para eles. O socialismo é contrário às escrituras, não se esqueça disso. Mas o avivamento gera até o abandono dos seus bens para servir aos irmãos. Essa é uma igreja que pratica os milagres. Ela pratica os milagres de forma cabal. Olha o versículo de número 46. Eles perseveram cultuando a Deus todos os dias. Todos os dias eles fazem culto. Eles fazem culto nas casas. Eles fazem culto nas ruas. Eles fazem culto em todos os lugares. Eu sou de um tempo, e os irmãos sabem da minha história, a minha conversão se deu no ambiente pentecostal. E eu me lembro que no início da minha jornada, a espiritualidade estava relacionada com o tamanho da Bíblia. E eu, como um bom pentecostal, eu tinha uma Bíblia que parecia uma maleta daquelas de James Bond. E eu andava com a minha Bíblia debaixo do braço, num calor escaldante, no terno, com gravata, e aquela bibliona me fazia até penso de tão pesada que ela era. No domingo, nós víamos dezenas de pessoas com as suas Bíblias imensas, com os seus ternos não tão novos assim, suados, se encaminhando para a Escritura. Aqui em Jerusalém, em específico, o que nós temos? Nós temos uma multidão louvando a Deus durante o dia, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite. Nós já experimentamos isso no Brasil. O início da escola dominical nos conta a história que aqui no interior do estado de São Paulo, 3.000 crentes saíram às ruas cantando a glória ao Senhor, se dirigindo à escola dominical. Essa era uma igreja que experimentava milagres. Qual era o primeiro milagre? Tudo era de todos. Qual era o segundo milagre? Eles abriam mão dos seus bens para ajudar quem precisava e aquela necessidade era específica. Terceiro milagre, eles adoravam na rua, cantando. Eles adoravam de casa em casa, louvando. Eles adoravam em todo o tempo. Imagine, meus irmãos, se isso não seria uma marca de um milagre, de um avivamento. Imagina você, no próximo domingo, às 9 da manhã, os crentes da Vinde saírem pelas ruas, cantando e louvando ao Senhor, com suas Bíblias debaixo do braço, se dirigindo até essa igreja. No dia que nós experimentarmos isso, certamente nós estamos experimentando um grande avivamento na nossa história. Por fim, como que o texto termina? Mais uma vez, Atos capítulo de número 2, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Se isso não for milagre, eu sinceramente não sei o que é milagre. Os crentes jamais contam com a simpatia do povo. Nós não contamos com a simpatia no ambiente de trabalho, nós não contamos com a simpatia nos nossos ambientes familiares, nós não contamos com a simpatia dos nossos vizinhos. Quando nós afirmamos que nos tornamos evangélicos, nós somos abandonados pela maioria das pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas não vão aplaudir, olha, lá vem um crente. Quando ela olha para o crente, ela diz, lá vem o chato. Lá vem aquele que só fala de Bíblia, lá vem aquele que só fala de ir para a igreja.
Mas quando uma igreja vive milagres, milagres no próprio coração de ter temor, e milagres ao seu redor, milagres de partilharem a vida, filhos serem filhos de todos, milagres de partilharem o bem, fazendo com que pessoas sejam alcançadas, milagres de contarem e louvarem ao Senhor todos os dias, Deus também acrescenta mais um milagre, que é contar com a simpatia do povo. Imagine você, se a Vinde, um dia, por algum motivo, tiver que sair daqui, e todos os vizinhos fizerem um baixo-assinado dizendo, tira o hospital do nosso bairro, mas a igreja não pode ir embora. Imagina você, se isso acontecer. Se isso acontecer, de fato, nós estamos vivendo um derramar do Espírito Santo e um derramar do avivamento do Senhor. Como é que o texto termina? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Qual é a minha oração para a Igreja Presbiteriana Vinde, que nasce oficialmente hoje, que é uma recém-nascida de pelo menos alguns minutos, ainda não deu uma hora, eu acho, do momento em que nós fomos organizados. Qual é o meu desejo? Meu desejo como pastor dessa igreja é que essa igreja cresça. Que essa igreja cresça não por métodos humanos, mas que ela cresça por causa da pregação da palavra. Que ela não cresça em convencidos, mas ela cresça em convertidos. Pessoas que se comprometem publicamente. Que essa igreja possua em si mesmo marcas, atitudes espirituais. Que essa igreja ame a Bíblia. Que essa igreja ame ser igreja. Que essa igreja ame a Santa Ceia. Que essa igreja ame o Senhor Deus. Que o amor dessa igreja seja visto não num dia, mas seja visto domingo após domingo, de forma perseverante. Que o amor dessa igreja não seja visto no culto, mas seja visto em todas as áreas da vida. Que essa igreja ame de tal forma que o Espírito Santo derrame sobre essa igreja dons e talentos, prodígios e sinais. A começar do nosso coração, que essa igreja seja uma igreja de crentes que tenham temor a Deus. Que essa igreja seja uma igreja que vivencie os milagres. Os milagres extraordinários talvez Deus possa nos dar, mas que Ele nos dê os milagres na vida ordinária. Que nós vejamos crentes que partilham da vida e da vida em comum. Que nós consigamos enxergar crentes que abrem mão dos seus bens para socorrer os necessitados em meio a um avivamento. Que essa igreja cultue a Deus, dentro e fora da igreja, todos os dias. Que ao invés das famílias virem à igreja debaixo de briga, que as famílias venham à igreja debaixo de louvores. Que essa igreja conte com a simpatia do povo e milhares de pessoas sejam atraídas para cá. Que essa igreja não pare de crescer. E que à medida que essa igreja cresce, eu e você aprendamos a diminuir. A igreja verdadeira é coluna e baluarte da verdade. O grande mistério da igreja é Jesus Cristo, que se encarnou e foi adorado entre os homens e entre os anjos. Mas as marcas da verdadeira igreja são marcas espirituais vistas na vida ordinária. São marcas visíveis no nosso casamento, na educação dos nossos filhos e no trato com todas as pessoas. Que as marcas dessa igreja não sejam vistas por meio dos bens que essa igreja adquire. Que as marcas dessa igreja sejam todas elas construídas por meio da Escritura. E que eu e você tenhamos o velho livro preto, o velho texto, o texto antigo, que eu e você o tenhamos guardado dentro do coração, para que não venhamos a pecar contra o Senhor. Que essa igreja recém-nascida seja exatamente igual à igreja recém-nascida de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Deus, nós acabamos de ver as marcas da verdadeira igreja e nós rogamos ao Senhor que nos dê essa marca, que nós cresçamos por causa da palavra de Deus e por causa do comprometimento de irmãos.
Que nós tenhamos as marcas espirituais do amor à Bíblia, do amor aos irmãos, do amor à ceia e do amor a Deus. Que esse amor seja perseverante, que ele não comece num dia e logo vá embora. Que esse amor seja espiritual, gere mudança no nosso coração e sinais ao nosso redor. E que esses sinais sejam vistos na nossa comunhão uns com os outros, no nosso auxílio à vida uns dos outros, no nosso culto que é prestado dentro da igreja e fora dela. Que nós contemos com a simpatia do povo. E que o Senhor, que é o Senhor da igreja, acrescente, dia após dia, os que iam sendo salvos. Nós te adoramos por quem o Senhor é. E te adoramos por tudo que o Senhor está fazendo na Vinde e nas nossas vidas. É um privilégio participarmos do mover do Senhor e do derramar do seu Espírito nesse local. Nós somos gratos a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.